Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa Escola Bíblica e hoje nós vamos falar sobre domínio próprio. E o texto bíblico que eu quero ler está em Gênesis capítulo 1, versículo 26, que diz: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. O Senhor, Ele deu domínio para o homem. Deus deu condições, uma autoridade para que o homem pudesse dominar todas as coisas. Mas nós vemos algumas pessoas não conseguindo dominar algumas ações. E elas procuram justificar através de algumas coisas para que todos entendam, então, por que ele fez aquilo ou por que ele falou aquilo. O domínio próprio é um fruto do Espírito Santo. E isso a gente pode encontrar em Gálatas capítulo 5, versículo 23. Pois somente Deus pode controlar o coração humano. Por isso que o Espírito Santo veio colocando num homem que se converte, na mulher que se converte, esse fruto que pertence a ele. Então, eu tenho que orar pedindo para que o Senhor me dê? Não, você já o tem. O Espírito Santo, quando foi colocado em você, ele foi colocado por completo. Quando ele entrou para fazer morada em você, ele veio completo. Então, você tem que manifestar isso. Você já tem dentro de você esse fruto do Espírito. Sem Deus, estamos descontrolados. Não há controle. É como se fosse um carro desgovernado. Infelizmente, o ser humano tem se deixado dominar por muitas coisas. Mas a natureza criada por Deus foi para dominarmos sobre tudo e não ser controlados por vícios. Foi assim que Deus criou o homem, com poder e autoridade para dominar, mas também para se dominar. A diferença entre o ser humano e animais é que podemos escolher devido à capacidade de raciocínio, criatividade e condições de coordenar a criação de Deus. O que preciso dominar? Vamos lá? Existem algumas coisas que precisamos aprender a dominar. Quais são elas? Vontades. Em Gênesis capítulo 4, versículo 7 diz: Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Essa era uma conversa que Deus estava tendo com o seu próprio filho chamado Caim, que não quis ouvir a voz do seu pai. O seu pai estava chamando para um tempo de aconselhamento, de instruções. Seu pai, o próprio Deus, não Adão. Mas ele não quis ouvir, ele não quis entender. E o Senhor disse assim: se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti. Quer dizer, isso que está batendo, que você vai abrir a porta para ele entrar, vai destruir você, vai acabar com você. Será que você não está vendo isso, Caim? Será que você não está percebendo isso? Agora, não era ninguém melhor, mais poderoso do que o próprio Deus que estava falando com ele. Isso me faz entender que quem não ouve a voz de Deus não vai ouvir ninguém. Quem não ouve a voz de Deus, quem não ouve os conselhos do Senhor, quem não quer entender algo que vem da parte de Deus, não vai ouvir pai, mãe, irmão, pastor, líder, seja lá quem for. Não fique gastando o seu tempo com relação... Quando você perceber que uma pessoa está resistindo a um entendimento bíblico, a uma direção de Deus. Não jogue pérolas aos porcos, porque quando nós pensamos isso, como a palavra nos diz, logo nós achamos que esses são aqueles que estão lá fora, no mundo, na perdição. Mas você sabia, e eu espero que você não seja uma pessoa dessa. Você sabia que existem muitos porcos dentro das igrejas evangélicas?
que a palavra está sendo ministrada, os valores estão sendo colocados em cima da mesa para que eles possam se fartar, e eles escolhendo um prato, um banquete do diabo que está tudo estragado, que não só vai dar uma dor de barriga, uma diarreia, mas que também todo esse banquete vai levá-los a uma grande destruição eterna. As nossas vontades precisam ser dominadas por Deus. Para isso é necessário ter conhecimento de si mesmo e das fraquezas para saber. Um outro ponto importante que nós precisamos aprender a dominar, né, é a língua. Em Tiago capítulo 3, versículo 2, diz o seguinte: assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. A língua, porém, ninguém consegue dominar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Algo estava sendo dado de instrução para aqueles que já conhecem a Jesus, para aqueles que tinham se convertido. Um grande desafio é controlar a própria língua. E isso só é possível entregando totalmente a Deus. Se entregando completamente a Deus. No Salmo 141, versículo 3, diz o seguinte: coloca, Senhor, uma guarda à minha boca, vigia a porta de meus lábios. Olha que coisa! Não adianta ter religiosidade e não saber controlar a língua. O que significa isso? Não adianta ser religioso e todo domingo na igreja louvar a Deus, levantar as mãos. Com o próprio Tiago, ele fala que com a língua nós bendizemos ao Senhor e Deus, aleluia, glória a Deus, né? Mas nós amaldiçoamos aos homens, a criação de Deus, e até mesmo os filhos de Deus, e da mesma língua procede bênçãos e maldição. Não, isso é estranho, isso não pode acontecer. Deve haver um controle. Em Tiago 1, 26 diz o seguinte: se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. Tudo é anulado. Tudo que fazemos, todas as práticas, não é? O que devemos também controlar são os nossos pensamentos. Filipenses 4, 8, eu gosto muito desse versículo. Paulo diz o seguinte: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Mas para que os seus pensamentos não sejam pensamentos que possam trazer destruição para a sua vida, você precisa buscar a transformação, a mudança de mente, a transformação de mente, permitindo que a mente de Cristo opere em você e através de você. Devemos levar o capacete da salvação e levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Precisamos pensar somente o que é bom para as nossas vidas e ocupar nossa cabeça com coisas que edificam. Como diz o ditado popular, mente vazia é oficina de quem? Do diabo. Efésios capítulo 6, versículo 17 diz o seguinte: use o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É assim que nós combatemos, que dominamos algo. Em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5 diz: destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus
e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Destruímos argumento e toda pretensão maligna, tudo aquilo que queira tomar o trono de Deus. Você sabia que a mente do homem é o trono de Deus? Você sabia que é através da mente do homem que Deus governa ou o diabo governa? Então nós precisamos nos levantar contra tudo aquilo que possa destruir o trono de Deus, que é a nossa mente. Todo o conhecimento que Deus vem implantando. E nós precisamos levar todo o nosso pensamento cativo para que então sejamos obedientes a Cristo. Uma outra coisa que nós precisamos dominar são as nossas ações. Em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 25, diz o seguinte: todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Se uma pessoa que ela pratica um esporte e para alcançar algo que é passageiro, ela tem domínio próprio, ela auto se domina, por que nós que temos o Espírito de Deus, que estamos buscando alcançar a coroa da vida eterna, não temos autocontrole? Precisamos controlar as nossas ações. Os nossos atos devem ser colocados a serviço e obediência de Deus, pois o pecado não terá domínio sobre vós, é o que Paulo diz em Romanos, capítulo 6, versículo 14. O pecado não terá domínio sobre vocês. Então, cabe a nós rejeitarmos tudo aquilo que o inimigo tem lançado sobre a nossa mente. Portanto, as nossas ações devem ser inspiradas no exemplo de Cristo. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21, diz o seguinte: ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Ele está falando sobre Jesus. Para buscar o domínio próprio, se torna necessário aprender a dominar as suas vontades, a língua, os pensamentos e as atitudes. Aprenda a dominar a si mesmo. Em terceiro, como dominar a si mesmo? O domínio próprio começa com o controle de si mesmo. Para isso é necessário o senhorio de Cristo sendo entronizado. Filipenses capítulo 2, versículo 10 ao 11 diz: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Então confesse com a sua boca. Comece a declarar que todo o seu corpo ele se dobra diante da vontade do Deus vivo e poderoso. Confesse com a sua boca que a sua mente é o trono de Deus, que o seu coração é o lugar do depósito do Espírito Santo. Somente se Jesus for o Senhor de nossas vidas, podemos ser controlados por Deus, que é amor e nos fará ser abençoados por Deus em tudo. Um outro ponto interessante desse terceiro tópico é a obediência. Romanos capítulo 13, versículo 1 diz: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Quando aprendemos a obedecer, passamos a saber os limites de acordo com as normas e lideranças estabelecidas. Por quê? Porque elas vêm de Deus. Este é um regulador do ser humano para saber até onde pode ir. Então Deus, ele constitui autoridades, liderança, mestres sobre as nossas vidas para colocar limites. Eles colocam limites através dos ensinos. Eles aplicam a palavra de Deus. Um outro ponto interessante é respeito.
Mateus capítulo 7, versículo 12 diz: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Quer que alguém te respeite? Então respeite alguém. Quer receber honra? Honre também. É assim que funciona. Você não deve esperar por algo que você não está praticando. A nossa vida, você querendo ou não, ela é cercada por sementes. Aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Quem souber respeitar o seu próximo, sabe o limite até onde pode ir sem infringir os direitos do outro. Se alguma coisa pode escandalizar nosso irmão, não devemos fazer, porque ai do homem pelo qual vem o escândalo. E quem disse isso foi o próprio Jesus. Em Mateus capítulo 18, versículo 7, diz o seguinte: ai do mundo por causa das coisas que fazem tropeçar. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daquele por meio de quem elas acontecem. Precisamos tomar muito cuidado com relação ao nosso modo de viver. Se somos cristãos de verdade, nós precisamos colocar em prática aquilo que diz a palavra. Em Romanos capítulo 14, versículo 13, diz o seguinte: portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Precisamos facilitar essa caminhada e não colocar situações e não jogarmos situações. Deve haver em nós respeito, deve haver em nós o fruto do Espírito, que é dominar aquilo que precisamos. Um outro ponto importante é a liberdade. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12 diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Aprendemos a ser livres na presença de Deus e seguir a orientação do Senhor em tudo o que fazemos segundo a sua vontade. Em Romanos capítulo 12, versículo do 1 ao 2 diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A liberdade demonstra um nível de maturidade cristã capaz de escolher o melhor. O Senhor colocou em nós essa capacidade de escolher, então eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho as bênçãos e não as maldições. Eu escolho colocar em prática aquilo que o Espírito Santo já me deu, o domínio próprio, através do senhorio de Jesus Cristo sobre nossas vidas, com obediência às autoridades e leis, respeito ao nosso próximo e a liberdade para saber o que é melhor, podemos saber dominar a nós mesmos. Aprenda a dominar a si mesmo. Deus quer dominar a sua vida, mas de uma forma boa, tranquila, leve, através da sua palavra. Você não tem nada do que perder. Você não vai perder nada se você se submeter à vontade de Deus. A pedir para que o Espírito Santo coloque esse fruto em prática na sua vida. Porque tudo isso fala sobre você. Você é templo do Espírito Santo, não pode haver sujeira dentro de você. Então que hoje você prepare a sua casa, essa morada, para a habitação do Espírito de Deus, se ainda você não tem. Ou, se você tem, ainda não permitiu que ele possa se movimentar na sua vida e através da sua vida. E como é que você faz essa limpeza? Através da palavra. Jesus disse aos seus discípulos: vocês estão limpos pela palavra que eu vos dei. A palavra é água, a palavra é restauração, a palavra é cura, é libertação.
Então que você seja preparado para que o Senhor possa não só morar, mas reinar na sua vida e através da sua vida, porque existem muitas pessoas precisando de tudo aquilo que você tem, de tudo aquilo que Deus já colocou na sua vida. Eu espero ter te ajudado um pouco mais, te dando entendimento, ampliando um pouco mais o seu conhecimento e que você possa desfrutar disso. E eu te espero na próxima aula, em nome de Jesus.